Graça e paz, irmãos. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 1. Romanos 1:16. Tá ligado o microfone aí, Té? Tá ligado o microfone? Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Vamos curvar nossas cabeças e orar ao Senhor? Senhor nosso Deus, quão gratos somos a Ti, Pai. Quão maravilhoso Tu és e misericordioso. A Ti agradecemos, ó Pai, porque mais um dia Teu, Senhor. Domingo, o primeiro dia da semana, estamos reunidos na Tua presença, ó Pai. Nessa chácara, meu Deus, onde reservaremos esse dia para a honra e glória do Teu santo nome, para a comunhão entre os irmãos, e onde podemos, ó Deus amado, ter esse culto em honra a Ti, em louvor a Ti e adoração ao Teu santo nome. Ó Senhor, ajuda-nos nesse momento, meu Deus, em que a Tua palavra será aberta. Dá-me sabedoria, ó Deus, provindo do Teu Santo Espírito, para anunciar o Teu Santo Evangelho a todos nós, ó Pai, que precisamos ouvir o Teu Santo Evangelho continuamente. Dá-nos da Tua bênção, Pai, e põe a sua mão sobre nós, para que nossos corações saiam daqui hoje quebrantados, meu Deus. Ajuda-nos a compreender, ó Pai, a Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a nos sujeitar ao Teu santo nome e à Tua santa vontade. Amém. Pedimos, ó Deus amado, que todos que estão aqui hoje, nessa manhã, possam estar com seus corações devotados somente a Ti, olhando somente para Ti, somente para o nosso Senhor Jesus Cristo, e compreendendo, ó Pai, que a Tua graça e a Tua misericórdia, o amor em Cristo Jesus é que nos constrange, meu Deus, a vivermos uma vida voltada somente para Ti, ó Pai. Ajuda-nos, Senhor, a enxergar isso. Para a honra e glória do Teu santo nome eu te peço, meu Deus. Amém. Amém. Então, irmãos, ontem, dia 31/10, se comemorou 503 anos da Reforma Protestante. E aí eu peguei esse versículo, que justamente se refere ao grito da reforma, digamos assim. O lema da reforma é: o justo viverá por fé. E isso se tornou um marco na história, tanto na história da humanidade como na nossa história, como protestantes que somos. Porque a misericórdia divina levantou o quê? Levantou homens no passado, há 503 anos atrás, né? Aproximadamente 500 anos atrás, que resgatassem o valor das Sagradas Escrituras. Então começa-se como? Dando valor a isso, às Sagradas Escrituras. Esse é o ponto fundamental da nossa fé. Essa é a regra de fé e prática que nós temos como cristãos. Então as Sagradas Escrituras são elas que nos apontam para quem? Para Cristo Jesus. Tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento. Afirmando o quê? Que a salvação é somente por fé em Jesus Cristo, nosso Senhor. Então esse versículo se tornou o quê? O lema da Reforma Protestante. E ele é exaustivamente utilizado em associação o quê? A justificação do crente em Jesus Cristo. Amém? Amém. Tudo bem até aqui? Hoje nós vamos tentar entender esse versículo por um outro prisma. Nós sabemos que é pela fé que nós, como pecadores, fomos justificados. Se você ainda não se rendeu aos pés de Cristo Jesus, saiba, é pela fé que você pode ser justificado em Cristo Jesus. É pela fé que os homens também do Antigo Testamento foram justificados em Deus, crendo em Deus e na sua promessa. É isso que nós vamos ver aqui mesmo em Romanos, um pouquinho mais à frente, capítulo 4, versículo 3.
nós vamos ver que isso aconteceu com quem? Com o nosso pai Abraão. Nosso pai pela fé. Está lá escrito, Romanos 4,3. Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Então, se a fé para nós hoje é o que nos justifica em Cristo Jesus, no Velho Testamento, a fé em Deus e nas promessas de Deus é o que justificava também o homem. Focando também em quem? Cristo Jesus. Então é por fé que hoje nós, pecadores, também somos justificados. Aqui mesmo em Romanos 4, versículo 24, leiam comigo. Mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Então nós somos justificados em quem? Em Cristo Jesus nosso Senhor. Por meio do quê? Por meio da fé. A fé é simplesmente um canal que nos eleva os olhos para Cristo. Essa é a grandeza do Evangelho de Cristo Jesus nosso Senhor. Em Efésios 2, 8, 9 diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Então a justificação é uma obra exclusivamente divina. Amém, irmãos? Amém. Tá entendido isso? A fé que nós temos não é nossa. A fé que nós temos foi nos dada. O Espírito Santo eleva os nossos olhos para que olhemos para quem? Para Cristo Jesus nosso Senhor. E a glória é de quem? Dele. Tem glória para nós? Tem alguma honra para nós? Nenhuma. É tudo honra e glória dele. Nós somos simplesmente os objetos da sua graça e da sua misericórdia. Então a justificação é uma obra exclusivamente divina. Em nada podemos cooperar com ela, nada. Em Cristo Jesus nós devemos apenas o quê? Descansar. Sabendo que fomos justificados em Cristo Jesus. Ele morreu pelos nossos pecados. Ele pagou as nossas dívidas. Ele riscou o escrito de dívida que era contra nós. Hoje nós estamos o quê? Livres de toda a condenação. Amém, irmãos? Justificados, pois, mediante a fé, temos o quê? Paz com Deus. Hoje nós fomos o quê? Reconciliados com o Pai. Por meio de quem? Do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não estamos mais debaixo da ira, agora estamos debaixo do quê? Paz. Esse é o cerne, esse é o ponto principal do Evangelho. E é isso que a Reforma Protestante resgatou. Resgatou o quê? Da época, homens e mulheres, daquela escravidão religiosa ao legalismo. E resgata-nos hoje, por meio dessa mensagem, do quê? Da escravidão ao pecado. Escravidão do pecado. Da escravidão do legalismo. Quantas e quantas vezes nós não lutamos contra o legalismo? Constantemente. A nossa mente é uma mente legalista. A gente acha que a gente tem que fazer alguma coisa para conseguir os méritos de Cristo Jesus. Os méritos diante de Deus. E isso é diabólico. Nós devemos o quê? Descansar no Senhor Jesus Cristo. Se em nada podemos cooperar, também em nada podemos trabalhar. Não tem o que fazer. Nós devemos o quê? Confiar. E confiando, descansar. Por quê? Porque toda a honra, toda a glória da justificação é para o Senhor nosso Deus. Nós acabamos de cantar agora há pouco o Salmo 115. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. Por amor da tua misericórdia e por amor da tua o quê? Fidelidade. Ele, fiel a si mesmo, nos resgatou da nossa escravidão.
Amém, irmãos? Essa mensagem tem que ser constantemente pregada a nós, por nós mesmos e pelos irmãos na comunhão. Exortemo-nos constantemente uns aos outros. A quê? A olhar para o Senhor Jesus Cristo. É Ele é o centro da nossa vida. Contudo, irmãos, creio que essa aplicação meio que exaustiva do versículo 17 de Romanos 1 para referir-se somente à justificação, leva-nos a perder de vista alguns outros aspectos doutrinários contidos nesse versículo. É por isso que nessa manhã, do dia do Senhor, com a graça de Deus, nós trataremos de uma outra mensagem cujo tema será santificação pela fé. Se nós temos uma justificação pela fé, nós também temos uma santificação pela fé. Amém, irmãos? Por quê? Porque esse versículo deixa claro para nós, primeiro ponto, que a fé ela é algo perseverante na vida do cristão. O cristão tem que viver pela fé. O justo viverá por fé não se refere somente ao quê? Ele estava morto e ele passa a viver por meio da fé. E ele passa a viver justificado. Não é só isso. Aqui diz o quê? O justo viverá por fé. Percebamos, amados irmãos, que esse versículo, além dele se referir a um evento específico da vida do cristão, um evento pontual da justificação, ele também se refere a uma vida prática, diária, do cristão em santificação. Esse versículo nos mostra que a vida cristã é inicialmente pela fé, onde nós somos justificados. Mas ela também é progressivamente pela fé, quando nós estamos sendo santificados. Isso fica claro, irmãos, pelo verbo viverá. Quem vive, ele vive continuamente. A vida, quando fala quem crê em Jesus, aquele que crê tem a vida eterna, não é algo que você tem naquele momento. É algo contínuo. A vida é para ser o quê? Vivida. O que interrompe a vida, o que é? A morte. Enquanto não tem morte, porque é vida eterna, ela tem que ser o quê? Vivida. Então há uma concepção o quê? De progressividade, de continuidade nesse verbo. Então ele vai informar para nós o quê? Que a justiça de Deus revelada no Evangelho tem um caráter pontual, que não pode ser negado na justificação. Por quê? Quando você nasce de novo. Quando você nasce de novo, você starta. Cristo starta em nós, o Espírito Santo starta em nós, inicia em nós o quê? Uma vida. Só que essa vida não é algo estático, não é algo parado. Essa vida agora tem que ser o quê? Vivida. Então é aqui que nós vamos perceber o quê? Que esse verbo também indica que a justiça de Deus tem um caráter contínuo. Essa vida de justiça tem um caráter contínuo na santificação do crente. Algo que é próprio do verbo viver. Quem vive não está morto, não está parado, não está estático, está em crescimento, em progressividade, está continuando, progredindo. Então, se na justificação o eleito tem acesso à vida eterna pela fé, na santificação o justo desfruta de vida eterna também por meio da fé. É isso que a gente tem que perceber, isso que é fantástico no Evangelho. Então esse caráter contínuo, esse caráter progressivo da vida cristã pela fé em Cristo Jesus é o âmago, é o centro da santificação do crente. Tanto porque sem fé é impossível agradar a Deus. Nós lembramos disso em Hebreus 11:6. É possível viver uma vida cristã sem fé? Não. Então quando se fala o justo viverá por fé, ele vai viver como? Pela fé. Paulo diz que ele estava batalhando o quê? Travando o quê? A batalha da fé. Então a fé é algo constante na vida nossa, na vida do cristão. Tem que ser algo constante, progressivo. Quando o autor de Hebreus fala, em Hebreus 3, chamando hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureçais vosso coração,
como na provocação no deserto. Está chamando o quê? Está chamando os cristãos a quê? À fé. Por quê? Porque eles estavam endurecidos pela incredulidade. O nosso problema então, qual que é? É que na vida cristã, na progressividade da vida cristã, no caminhar contínuo da vida cristã, em santificação, muitas vezes nós somos acometidos por quê? Pela incredulidade. E aí que entra a palavra do Senhor nos alertando a quê? Não sermos incrédulos, mas crentes. Então nós compreendemos que a vida do cristão é uma vida que deve ser vivida como? Pela fé. É uma vida que nasce pela fé, uma vida que tem que ser vivida pela fé, e uma vida que aguarda uma glorificação como? Pela fé. É nesse aspecto, então, de continuidade, irmãos, que o justo viverá por fé. E nós percebemos outro trecho bíblico. Abram comigo em Hebreus, capítulo 10. Que é que nós vamos ver como a fé deve ser algo que perseverante. Devemos perseverar na fé. Hebreus 10, 35 diz: Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade do quê? De perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá por fé. E se retroceder nele, não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Percebam? Esse versículo, ele é repetido aqui em Hebreus. O justo viverá pela fé. O versículo de Abacuque. E esse versículo nos diz o quê? Nesse contexto, está se referindo a quê? Perseverança. O justo viverá o quê? Perseverante na fé. Perseverante na fé em Cristo Jesus. É por isso que quando nós lemos lá em Romanos 1, 17, falou, a justiça de Deus se revela no Evangelho como? De fé? Em fé. Então percebamos, irmãos, fé não é algo que eu tenho uma vez e acabou. Fui justificado, glória a Deus, acabou e toco agora a minha vida. Não! De modo algum. A vida do cristão é uma vida do quê? De fé, de confiança, de perseverança nessa fé. É uma vida continuamente o quê? Voltada para Cristo, com os olhos em Cristo, com a atenção focada nele. Eu não posso tocar minha vida cristã do meu jeito. Não é porque eu fui justificado que agora eu toco minha vida cristã do meu jeito. Não! A vida cristã deve ser vivida como? Pela fé. É na dependência total, na sujeição total, na submissão total a quem? A Cristo Jesus, nosso Senhor. Cada dia, cada momento. Vocês percebem que muitas vezes a gente foi... Eu vejo isso em mim. Como que a minha visão do Evangelho era tão pequenininha. Sabe lembra aquele filme? O Resgate do Soldado Ryan? Quando saiu aquele filme, que faz muito tempo já. Estou desatualizado com esse negócio de cinema aí. Faz muito tempo que saiu aquele filme. E quando saiu aquele filme, a ideia do filme era o quê? Era se resgatar o Soldado Ryan. Separaram um batalhão de homens, que tinha mais ou menos, acho que uns 15 homens ali, para resgatar quem? O Soldado Ryan. No final do filme, o que acontece? Quando resgatam ele, o comandante do batalhão estava morrendo e falou assim, agora faça valer a vida daqueles que morreram por você. E aí pegaram isso e trouxeram para o Evangelho. A interpretação cristã desse filme. Jesus Cristo morreu por você. Agora, faça valer a sua salvação. Viva você, para a glória de Deus. Isso é absurdo. Isso é um absurdo. Não é nessa consciência que a gente tem que viver a vida cristã.
Sabe aquela consciência de que eu estou pagando pela graça que me foi concedida? Se você está pagando pela graça que te foi concedida, então não é graça. Senhor amado, essa concepção ela é absurda. Não é isso que nos constrange. Quando se fala do amor de Cristo que nos constrange, é porque Ele morreu por nós, logo todos nós morremos. E Ele morreu para nós por quê? Para que a vida que nós agora temos, nós vivamos para Ele. Mas é uma vida de entrega, não é uma vida de retribuição. É uma vida de quem foi o quê? Foi comprado. Nós somos servos de Cristo. Fomos comprados pelo seu sangue. Somos agora dele. Nós não estamos retribuindo o que Ele fez por nós. Isso é um absurdo. Amém, irmãos? Então, justamente nesse trecho aqui, ó, nós vamos ver o quê? A questão perseverante da fé. Olha o que fala aqui, ó, no versículo... Deixa eu pegar aqui. Já voou minhas folhas. Versículo... 37. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé. E se retroceder... O que é isso? Se você se entregar a quê? A incredulidade. Nele não se compraz a minha alma. Então o cristão é aquele que está totalmente voltado para quem? Cristo Jesus. Totalmente dependente, totalmente submisso, totalmente perseverante em olhar para Cristo, em descansar em Cristo e não em fazer as coisas, não em tentar buscar méritos diante de Deus, em tentar buscar desempenho para você conquistar alguma coisa no Senhor. E como nós somos mesquinhos, irmãos. Quando a gente acorda aquele dia bem acordado, aquele dia bem satisfeito, que nós lemos uma boa parte da palavra de Deus, oramos ao Senhor, aí você fica satisfeito com você mesmo, falando assim, oh, essa manhã foi fantástica. Amém. E aquela manhã que você não conseguiu fazer nada? Aí você fica mauzão. Por quê? Por causa do seu desempenho. Você está confiando em quem? Em você mesmo. E não em Cristo. Por isso que a perseverança, irmãos, é na fé. É algo que nós devemos lembrar-nos sempre. Cristo Jesus é Ele. Os méritos que eu tenho não são meus. Os méritos foram me dados por Ele. Essa é a graça do Evangelho. Então, irmãos, nesse contexto que a gente percebe aqui, ó, a confiança, ou seja, a fé, ela está atrelada a quê? A uma perseverança. A fé, então, do cristão tem que ser algo o quê? Perseverante. Nos versículos 35 e 36, o autor da Epístola de Hebreus nos mostra o quê? Que não abandonemos o quê? A fé, desistindo de perseverar. Continue perseverando. Continue olhando para Cristo. Continue confiando na obra do Senhor Jesus Cristo. Certo? Então ele vai mostrar o quê? Que a fé é que nos move a perseverança. Fazendo a vontade de Deus para o quê? Para que alcancemos a promessa. Como que alcançamos a promessa? Desempenhando bem? Não. Olhando para Cristo. Olhando para o Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? É nessa confiança que a fé se torna ativa. Olha que interessante. Eu não estou pregando aqui que você não deva fazer nada. Só que uma fé que confia em Cristo Jesus e uma fé que olha para Cristo Jesus se torna uma fé operosa. Ela vai agir. O que não pode acontecer é o contrário. Você deixa de olhar para Cristo e começa a operar para alcançar alguma coisa. É isso que está errado. É isso que é diabólico. Porque isso tira os nossos olhos do Senhor Jesus Cristo. Então a fé, ela é operosa. A fé, ela resulta em quê? Em trabalho. Ela resulta em ação. Mas uma fé que é realmente operosa é aquela fé que olha para Cristo Jesus. Não é aquela fé que confia em si mesmo. E fala assim, eu vou fazer. Para quê? Para ser agradável ao Senhor. Não. Confia nele. Que você vai ser impulsionado a uma fé ativa.
Porque a fé, ela impulsiona o crente. Em Hebreus 11:1 nós lemos que a fé é a certeza das coisas que se esperam. E a convicção de fatos que se não vêm. Então perseverar, irmãos. Então perseverar é fazer o quê? A vontade de Deus. Como? Olhando para Cristo. É assim que fazemos a vontade do Senhor. Olhando para Ele. Amém, irmãos? Sim? Esse é o fundamento, então, da santificação. É desse modo que o justo viverá por fé. Uma fé perseverante. Para a conservação do quê? Da alma. Não uma fé fraca, que olha para si mesmo, que confia em si mesmo. Não. Essa é uma fé espúria. É uma fé que tem que confiar em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não é em vão que o apóstolo Paulo afirma aos Colossenses dizendo: ora, como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, assim também o quê? Andai nele. Como que nós recebemos a Cristo Jesus, o Senhor? Por fé. Como devemos andar nele? Por fé. E aí ele continua: nele radicados, edificados e confirmados na fé, tal como fossem instruídos, crescendo em ações de graças. Amém, irmãos? Amém. Mas o que vem a ser a fé? É o segundo ponto. Vamos tentar definir o que agora? A fé. Nós acabamos de citar aqui Hebreus 11, verso 1. Abram comigo, Hebreus 11, verso 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Então, a fé, ela é evidenciada numa pessoa que tem as características de quem? De um miserável. Percebam, esse verso nos traz à mente o quê? A figura de alguém que inicialmente é um cego. Uma pessoa que não vê e que por não ver, ela só pode nutrir o quê? Esperança. Contudo, ao mesmo tempo em que essa pessoa não vê, ela está convicta dos fatos. E ao mesmo tempo que ela espera, porque ela também não tem a possibilidade de alcançar, ela espera com certeza. Essa é a relação da fé. A fé faz com que nós nos enxerguemos como um cego que não tem a mínima condição de alcançar aquilo que espera. Percebam, então, que a fé, ela é algo, obrigado, Lé. Ela é algo que nos mostra o quê? Que a nossa real condição de miseráveis. Nós somos cegos e não temos condições de alcançar aquilo pela qual nós estamos esperando. Sendo assim, a definição da fé então expressa o quê? Expressa nesse versículo, ela nos faz pensar que um cego, que apesar de só poder esperar, sem nada enxergar, ele faz o quê? Ele o faz agarrado em alguém. Alguém totalmente confiável, em quem ele pode ter certeza que vai receber aquilo da qual ele está esperando. Então o quê? Esse cego tem a convicção, ele tem a certeza daquilo que ele espera, ele tem convicção daquilo que ele não está vendo. Ou seja, alguém vê por ele, alguém faz por ele. Esse é o fundamento da fé. Ela descansa em alguém que tem condições de ver por ele, alguém que tem condições de alcançar por ele. Nós somos como um cego. E em nós mesmos não há esperança. Essa é a característica de alguém que crê. Ele é completamente o quê? Dependente. Tem de se submeter o quê? A alguém. Tem de se humilhar constantemente diante daquele que vê por ele, daquele que pode alcançar por ele, daquele que o guia. Do único em quem ele pode depositar o quê? Toda a confiança dele. Então aquele que crê sabe que em si mesmo ele é o quê? Miserável, pobre, cego, nu, inútil, desprezível.
A virtude que define aquele que crê, então, é a virtude do quê? Da humildade. Irmãos, cristão que não é humilde, não é cristão. Cristão que não é humilde, que não foi humilhado diante de Cristo Jesus, não entendeu ainda o que é um cristianismo. Porque a mensagem do Evangelho, ela tem que nos humilhar. Porque ela é humilhante. Por que as pessoas odeiam o Evangelho? Porque ele é humilhante. Amém, irmãos? Esse é o âmago do Evangelho. Se nós não somos humildes, tem alguma coisa errada. Você não está entendendo a dimensão do Evangelho, a dimensão da fé. Diante de Cristo Jesus, nós somos como cegos. Não podemos alcançar aquilo que nós esperamos. Devemos confiar totalmente no nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que a fé, então, pressupõe o quê? Dependência total. Nosso terceiro ponto. A fé pressupõe dependência total. Quando Jesus disse em João 15,5, ele fala, porque sem mim nada podeis fazer. Olha que interessante. Por isso que ele fala assim, crê em mim. Por quê? Porque eu posso ver por você. Eu posso guiar você. Sem mim, vocês não podem fazer nada. É impossível. Não dá. Então, sem mim, nada podeis fazer. Sem o Senhor Jesus Cristo, irmãos, nada somos. Desligados dele, nós estamos o quê? Perdidos. Longe dele, nós não podemos o quê? Agradar a Deus. Longe estamos de agradar o Senhor nosso Deus. Sem ele, impossibilitados estamos de qualquer tipo de salvação. Não dá. Como diz em Atos 4,12, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado aos homens pelo qual importa que sejamos salvos. Somente pelo Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Ainda que tenhamos sido justificados em Cristo Jesus, nós ainda precisamos o quê? Estar nele para uma vida contínua do quê? De justiça e santificação. Amém? A vida cristã não para na justificação. A fé não para na justificação. Ainda que tenhamos sido justificados por Cristo, nós devemos continuar olhando para Ele, para uma vida de santificação. Então a vida do cristão é uma vida do quê? De contínua dependência do Senhor Jesus Cristo. Amém, então? Como que chegamos a Cristo? Como chegamos a Ele? Como nos mantemos nele? Como podemos permanecer nele? É isso que o apóstolo Paulo afirma em Gálatas 2, 19 e 20. Abram comigo. Gálatas 2, 19 e 20. Paulo diz, estou crucificado com Cristo, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Vivo como? Pela fé. De que maneira o cristão deve viver? Pela fé. Única e exclusivamente pela fé em Cristo Jesus é que nós somos o quê? Justificados e identificados com Cristo em sua morte. Amém, irmãos? E é por meio dessa fé que o Senhor Jesus Cristo passa a viver em nós, enquanto estamos nesse corpo, para a glória de Deus Pai. Então, quanto nós somos dependentes do Senhor Jesus Cristo? De modo algum, o cristão é alguém independente. A nossa vida é caracterizada por
dependência. Nossa vida é caracterizada por humildade, humilhação e dependência. Nada podemos sem Ele. O que somos, somos por meio dEle. O que fazemos, fazemos por meio dEle. E tudo o que temos foi nos concedido por quem? Por Ele. É isso que Paulo fala em 1 Coríntios 5,10. Ele diz, mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou em vão. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. É isso então, irmãos, que nós temos em Cristo Jesus. Essa firmeza, essa sujeição, essa submissão, essa dependência de Cristo. Então a fé pressupõe dependência. Nós vamos ver um pouquinho mais agora, num quarto ponto, que a fé também pressupõe humilhação. A gente viu que nós devemos ser alguém humildes, porque nós percebemos que tudo nós temos em Cristo. Mas essa humilhação, essa humildade, ela tem que ser uma humildade o quê? Ativa também. Ela não é uma humildade passiva. Porque se a gente for parar para analisar, quando Cristo Jesus deu-nos tudo, e hoje você tem consciência de que você não é nada sem Ele, essa é uma humildade passiva. Certo? Uma humildade que você reconhece. Você tem que reconhecer que você não é nada. Só que também a fé pressupõe humilhação, que é uma humildade ativa. A fé, ela leva-nos a nos humilhar. Ela nos leva à humilhação. Esse seria o quarto ponto. Então, quando a gente lê em Hebreus 11:6, que fala de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, não há a mínima possibilidade de nos aproximarmos de Deus, a não ser por meio da fé. De sermos por Ele justificados, a não ser por meio da fé. De sermos por Ele santificados, a não ser por meio da fé. Todas as aquisições espirituais do reino de Deus, irmãos, são realizadas por meio do quê? Da fé. Do mesmo modo como nós cremos para a justificação, devemos também crer para a glorificação, para a santificação e crer para a glorificação. Então andar com Deus, seguir os passos de Jesus, é possível apenas por meio do quê? Da fé. Não é à toa que a expressão pela fé é encontrada só aqui no capítulo 11 de Hebreus, aproximadamente 20 vezes. Lá nós podemos encontrar o que? O relato de homens e de mulheres que foram regenerados pela fé, que viveram suas vidas por meio da fé e que morreram na fé. Foi por meio da fé que esses homens e essas mulheres venceram. E hoje nós conhecemos eles como? Os heróis da fé. Por que heróis da fé? Eles não simplesmente se reconheceram como alguém que não tinha nada. Eles agiram como alguém, como pessoas que nada eram. Então é por isso, irmãos, que a fé pressupõe o quê? Humilhação. Nada provém de nós mesmos. Pela fé, tudo nos é concedido por meio do quê? Da graça. Não há lugar para o orgulho e para a soberba. E é precisamente isso que nos mostra o livro de Abacuque, da onde os apóstolos tiraram esse versículo. Vamos abrir comigo lá em Abacuque 2,4. E nós vamos ver como é interessante esse trecho de Abacuque. Abacuque, capítulo 2, versículo 4. Olha em que contexto que Abacuque usa a frase: o justo viverá pela sua fé. Ele diz: eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Olha que interessante, irmãos, esse versículo. Ele vai comparar o quê? Ele vai contrapor o soberbo com o justo. O soberbo, ele não tem a alma reta nele.
Mas o justo viverá pela sua fé. Então, o justo, ele é o oposto do soberbo. O cristão tem que ser oposto ao soberbo, ao arrogante. Por quê? Porque a fé pressupõe o quê? Humilhação. É da fé que a humilhação deriva, a humildade deriva. Pois aquele que crê sabe que jamais poderia ter crido, se isso não lhe fora concedido gratuitamente em Cristo Jesus. Então essa é a característica predominante do cristão. O quê? A humildade. Porque ele se humilha. Olha o que Paulo fala. O que Tiago fala. No capítulo 4, versículo 6. Antes ele dá maior graça pelo que diz: Deus resiste aos soberbos. Mas dá graça a quem? Aos humildes. Que soberbos são esses? Aqueles que não creem. O soberbo é aquele que não crê. O incrédulo é soberbo. Quando nós temos espasmos de incredulidade, percebam, você está sendo o quê? Soberbo, arrogante. Você está dizendo para o Senhor, direto ou indiretamente, não preciso de ti nesse momento. Então a fé, ela vai nos levar a quê? A humilhação diante de Deus. E a mesma palavra Pedro usa para nos exortar em 1 Pedro 5,5. Ele diz: outros sim no trato de uns para com os outros, cingivos todos o quê? De humildade, porque Deus resiste a quem? Aos soberbos. Contudo, aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará, diz Tiago 4,10. Então, a questão do cristão não é simplesmente reconheça que você não tem nada e seja humilde. Não. A questão é humilhai-vos na presença do Senhor. É uma questão de humilhação ativa. Você se põe numa condição de humildade. Você se põe numa condição de humilhação diante do Senhor, irmãos. Amém? O quinto ponto, a fé também nos foi concedida por quê? Por que a fé foi concedida a nós? Por causa da glória de Deus. Quando nós reconhecemos a nossa humildade, e nós nos humilhamos na presença do Senhor, nós estamos fazendo o quê? Concedendo a glória a quem realmente merece toda a glória. Amém? Então nós vimos que a fé pressupõe dependência do nosso Senhor Jesus Cristo e que também a humilhação faz parte, é um pressuposto também da fé, diante de tão grande graça que nós recebemos em Cristo Jesus. Então isso por quê? Porque Deus, quem deve o quê? Receber toda a honra e toda a glória. Nós já vimos em Efésios 2, 8, 9, que diz, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Não é algo que nos traz glória. É algo que deve levar glória somente a Deus. Nós recebemos a fé, a graça e a salvação por parte de nosso Deus, para quê? Para que ninguém se glorie. Esse é o propósito do nosso Deus. Do Senhor nosso Deus. O quê? Evidenciar a sua misericórdia a miseráveis pecadores. Para quê? Para que o seu nome seja glorificado. Então, irmãos, um outro aspecto da salvação é esse. Por que Deus nos salvou do modo como nos salvou? Por que Ele nos libertou do modo como Ele nos libertou? Por que Ele nos concedeu tudo sem que merecêssemos nada? Para que fôssemos salvos. Por quê? Porque Ele honra o seu próprio nome. Ele quer glória para o seu próprio nome. A glória seja dada unicamente a quem? A Ele. É por isso que nós lemos em Isaías 42, verso 8. Vamos abrir lá em Isaías. Isaías 42, 8.
Ele diz: eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. O Senhor nosso Deus não divide a sua glória. Amém? Ele nos dá da sua graça, Ele nos dá do seu amor, Ele nos dá da sua misericórdia, mas a glória dele não dá para ninguém. A glória é exclusivamente dele. É por isso que lá em Coríntios, 1 Coríntios é falado, por que nós fomos escolhidos? Por que você foi escolhido? Por que Deus me escolheu? Por quê? Porque Ele escolhe, sabe quem? Coisas loucas, coisas fracas, as humildes, as desprezadas e as que não são. Com o objetivo do quê? De que ninguém se glorie na presença dEle. Vamos abrir 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26. Isso daqui, irmãos, a gente não pode esquecer disso daqui, irmãos. Porque as coisas loucas, as fracas, as que não são, somos nós. E quando a gente esquece, a gente perde isso de vista, a gente começa a se achar alguma coisa. 1 Coríntios 1, 26. Ele está falando, Paulo está falando aos Coríntios. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação. Ele está falando o seguinte, ó. Irmãos, dá uma olhadinha à sua volta. Dá uma olhadinha à sua volta. Dá uma olhadinha para você mesmo. E repara. Repara, tem um ponto em comum entre todos nós. Ele vai falar assim, o quê? Qual que é o ponto comum? Não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres de nascimento. Repare, olha à sua volta, nós temos algo em comum. Pelo contrário, Deus escolheu o quê? Nós. Quem? As coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Esses somos nós. Amém? Posso ouvir um amém mais forte? Amém. Quando você fala assim, você é louco, você não vale nada, você é fraco, você... Amém. Não! Certo? Quem que nós somos então? Coisas loucas, coisas fracas, coisas humildes, coisas desprezadas, coisas que não são. Esses somos nós. E é devido a isso, irmãos, que a exortação para a nossa vida é 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Como assim? Como que eu faço tudo para a glória de Deus? Primeiro ponto, reconheça que você não é nada. Sabe, hoje está virando moda esse negócio meio reformado. Faça tudo para a glória de Deus. Bata uma bolinha para a glória de Deus, faça uma academia para a glória de Deus, beba um pouco para a glória de Deus, fume um pouco para a glória de Deus também. Negócio absurdo. O ponto máximo de fazer tudo para a glória de Deus é reconhecer que você não é nada, você não merece nada e para você não é nada, porque você é nada. Esse é o ponto máximo da glória de Deus. Não é ficar fazendo as coisas que dá na sua louca, que dá na sua vontade e depois pegar um carimbinho escrito glória de Deus e pá. É para a glória de Deus, ó. Não. Não é isso. Fazer tudo para a glória de Deus é você reconheça. Você vai comer? Reconheça que você não merecia estar comendo. Reconheça que você tem saúde porque Deus te deu. E a forma que você está sentindo foi porque Ele te concedeu. Então coma, glorificando a Deus. Você vai beber? Reconheça que a sede que você está tendo é porque por pura graça e misericórdia de Deus. Então beba, sabendo que você não merecia estar bebendo agora água, tá? Ou suquinho no máximo. Estão entendendo, irmãos? Essa é a realidade. Não é saindo fazendo tudo que dá na sua louca e falar assim, é para a glória de Deus. Não.
Não, reconheça que você não é nada. Humilhe-se na presença do Senhor e faça tudo para a glória dele. Tudo que você fizer, reconheça, você não deveria estar fazendo aquilo, ou não poderia estar fazendo aquilo, se não fosse graça e misericórdia de Deus na sua vida. E quando você tem essa consciência, você começa a fazer o quê? Tudo que glorifique realmente a Deus. Você não vai ficar buscando alternativas para você poder mandar o carimbinho da glória de Deus. Não. Não. Aí sim você vai falar assim, eu tenho saúde que Deus me concedeu. Eu estou tendo tempo que Deus me concedeu. Eu estou tendo recursos que Deus me concedeu. Eu estou tendo dinheiro que Deus me concedeu. Então eu vou viver para a glória dele. E aí você vai começar a querer o quê? Viver para ele como um peregrino que você é. Como um embaixador que você é. Anunciando o evangelho. Isso é glória de Deus. O resto, irmãos, o resto é palhaçada. Você falar que está fazendo para a glória de Deus. Você está fazendo para a sua própria glória, para o seu próprio benefício, para a sua própria satisfação, só que você vai e quer colocar o carimbinho da glória de Deus para você ficar o quê? Com a consciência tranquila. Olha, para a glória de Deus estou fazendo isso. Vamos bater um futebol, uma bolinha nessa tarde para a glória de Deus? Para. Essa é a verdadeira responsabilidade nossa. É a realidade nossa. Reconhecermos que nós não somos nada, não temos nada, não merecemos nada. E tudo que nós temos é porque Deus nos concedeu. Se Ele nos concedeu, é para que nós possamos viver para Ele. Essa é a concepção. Pensa você numa empresa. Você buscando os seus interesses enquanto você deveria estar trabalhando. Você está fazendo o quê? Você está roubando do tempo de Deus. Dentro do patrão. Você está roubando do patrão. É isso que nós fazemos muitas vezes. A gente corre atrás dos nossos interesses nessa vida, estamos roubando Deus daquilo que Ele nos concedeu para vivermos para Ele. E ainda colocamos o carimbinho, é para a glória de Deus. Pura hipocrisia. Então, meus queridos, se recebemos fé para a justificação, nós recebemos de modo que Deus seja glorificado. Se devemos viver uma vida de fé para a santificação, nós vamos viver de modo que Deus seja glorificado. Amém? E o sexto ponto diz respeito à fé que nos convoca a imitar a Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa fé que foi nos concedida, ela nos convoca a imitarmos a Cristo. Por quê? Porque para pensar. O ponto máximo do cristianismo é o quê? O ponto máximo do cristianismo é sermos transformados à imagem de Cristo, à imagem do Senhor. Certo? Então nós já vimos que a fé nos leva à dependência, a fé nos leva à humilhação, porque sabemos que tudo que nós temos é por pura graça divina, e essa mesma fé nos leva a quê? A glorificar a Deus acima de todas as coisas. Nós sabemos que nós somos vis e nós somos desprezíveis. Nós sabemos que nós somos totalmente depravados. Nós sabemos que se não for a graça de Deus, a misericórdia de Deus Pai, expressa por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor, nós estaríamos perdidos em nossos próprios pecados. Agora, ao olharmos para o Filho unigênito de Deus, nós nos deparamos com o amor que constrange-nos a viver para Ele. O amor de Cristo nos constrange. É por isso que Paulo, o apóstolo dos gentios, nos exorta ao quê? A imitarmos a quem? Ao Senhor Jesus Cristo. Tende em vós, vamos abrir juntos esse trecho, bastante lido entre nós, mas sempre é muito bom reler esse trecho. Filipenses 2, 5. Irmãos, esse trecho é um trecho digno de ser memorizado. Para quê? Para que nunca esqueçamos de quem é o nosso Senhor Jesus Cristo e do que Ele se fez
por amor a nós. Filipenses 2,5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo o quê? Forma de servo, e tornando-se semelhança de homens. E reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome do Senhor, de Jesus, se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Irmãos, isso daqui é o resumo daquilo que nós lemos em Tiago. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele a seu tempo vos exalte. Isso está sendo dito para quem? Para nós. Faça isso, humilhe-se na presença do Senhor e ele vai te exaltar. E você pode falar assim, mas calma aí, alguém já fez isso? Quem que fez isso? O Senhor Jesus Cristo. Então o que Pedro está falando? O que Tiago está falando quando eles dizem isso? Eles estão falando para nós o seguinte, imite a Cristo. Faça como o Senhor Jesus Cristo. Porque quando a gente lê lá em Romanos 8, 28, está falando lá que nós vamos ser transformados segundo a imagem de seu Filho. Aí você fica pensando, nossa, eu vou ser igual a Jesus. Vou sair expulsando demônio, vou sair curando, vou sair, nossa, dando chicoteada no templo, vou sair quebrando tudo. Não. Ser igual a Cristo é nesse aspecto de Filipenses. E aqui ninguém gosta. Mas ser igual a Cristo nesse sentido é chato, não é bom não. Mas o que está falando aqui, irmãos? Esse é o resumo da vida de nosso Senhor Jesus Cristo nessa terra. Paulo resume a vida de Cristo aqui, nesses poucos versículos. Sendo Deus, o que ele faz? Ele renuncia à sua posição nas alturas, condescende até nós, fazendo-se o quê? Servo de criaturas tão miseráveis como eu e como você. Sendo Deus, ele se humilha a uma condição inferior à do ser humano. Irmãos, pensem comigo. Nós somos miseráveis, totalmente depravados. Não é isso? Quem serve é maior ou é menor daquele a quem é servido? Quem serve é menor. Ele se fez menor do que nós, miseráveis, desgraçados pecadores. Ele se humilha a uma condição inferior à do ser humano. Para quê? Para poder resgatá-lo da sua escravidão pecaminosa. Sendo Deus, ele foi obediente ao Pai em todas as coisas, de tal maneira que como o cordeiro foi levado o quê? Mudo ao matadouro, sem reação alguma. Em obediência ao Pai. É a isso que somos chamados a imitar o Senhor Jesus Cristo. Como? Renunciando a nós mesmos para servir, humilhando-nos em obediência, renunciando e humilhando, e obedecendo até a morte. É interessante isso, quando a gente começa a analisar, ó, a gente vai ver o seguinte, a gente fala assim, já viu aquelas pessoas, a gente pregava, estava pregando no centro de Morato, né, evangelizando no centro de Morato, e você pergunta para a pessoa, você vai ser salva? Ah, vou. Por quê? Ah, porque eu obedeço a Deus. Ah, legal. E a pessoa fala obedeço como se fosse o negócio mais simples possível. Irmãos, entendam, dependência, ela está associada a quê? A morte. Humilhação está associada a quê? Morte. Obediência está associada a quê? Morte. Por que morte? Porque são todos aspectos do ser humano, são todas realidades que Deus concede a nós e todas elas só são possíveis se você nega a si mesmo. Não tem como. Quem se humilha está negando a si mesmo para que outro seja exaltado.
Quem depende está se humilhando a si mesmo para que outro venha guiá-lo. Quem obedece está se negando a si mesmo, às suas próprias vontades e se sujeitando à vontade de outro. É ou não é assim? Todas essas palavras elas estão associadas então diretamente a quê? Morte. É por isso que quando Jesus fala, irmãos, você quer ser meu discípulo? Negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Se você achar que no cristianismo você tem que fazer a sua vontade do jeito que você quer, do jeito que você acha, você não entendeu nada. Você não entendeu nada. Você não entendeu nada. Possivelmente você não foi identificado com a morte de Jesus Cristo. É por isso que no batismo, que com a graça de Deus nós faremos hoje, o batismo é para quem entendeu o quê? Que morreu em Cristo Jesus. Morreu para si mesmo. Ressuscitou em novidade de vida. Que novidade de vida? Uma vida de humilhação, uma vida de dependência, uma vida de real obediência. Essa é a realidade, irmãos. Então, imitar a Cristo não é coisa bonita. Imitar a Cristo diz respeito a quê? A morrer para nós mesmos. Irmãos, quando eu falo isso, irmãos, é contra mim mesmo. Porque quantas vezes nós vemos a oportunidade de nos humilhar e a gente nega. A gente vê a oportunidade de morrer e a gente nega. A gente vê a oportunidade de se sujeitar e obedecer e a gente nega. Não é isso que está cheio no meio evangélico, irmãos? Cheio de pessoas o quê? Autossuficientes. Cheio de pessoas que se acham completas de razão. Que acham que tem direito de sair brigando com todo mundo. Discutindo. Teologia, inclusive. Fazem absurdos em nome do quê? Da teologia. Em nome de uma doutrina, muitas vezes sã, mas com uma atitude totalmente o quê? Presunçosa, arrogante, soberba, cheia de si. Esse é o problema. Porque é muito mais fácil você discutir teologia do que você olhar e falar assim, Senhor amado, é nesse momento que eu tenho que o quê? Me humilhar. Irmãos, Deus nos chama muitas vezes a nos humilhar diante de uma igreja e diante de líderes que são ímpios. Ímpios. Contra os quais você teria todos os argumentos do mundo, teológicos e doutrinários, para ir contra. Mas Deus fala assim, ó, muitas vezes, cala a sua boquinha, abaixa a orelha, põe o rabo entre as pernas e fica quietinho. Muitas vezes é muito mais honroso para nós nos humilharmos, depender do Senhor e falar, Senhor, tem misericórdia de mim, do que você se levantar e sair discutindo teologia, ainda que você tenha razão naquilo que você está discutindo. Abaixa a cabeça, se humilha, porque a seu tempo Deus te leva a uma condição de você poder expressar a verdade, anunciar a verdade, expor a verdade. O problema é que muitas vezes a gente expõe a verdade como? Com arrogância, com soberba. Esse é o grande problema. E aí você deixa, em nome de uma sã doutrina, uma sã teologia, você abre mão do quê? Das características peculiares da vida de um cristão, que é a dependência, a humilhação, buscar a glória de Deus. Amém, irmãos? Não estou falando com isso de vender a verdade, não é isso. Mas muitas vezes, não poucas, a gente briga pela verdade com armas carnais. A gente briga pela verdade com armas carnais. E é nesse ponto que nós estamos completamente errados.
apesar de que, ainda que tudo aquilo que você venha falar e proferir seja completamente perfeito, completamente teologicamente sadio e justo e reto, você está lutando com armas carnais. Ou seja, tudo aquilo que você está falando, você está jogando fora com as suas atitudes, com as suas ações. Então, meus queridos, nós somos chamados a quê? A renúncia para o serviço, a humilhação, em obediência e a obediência até morte e morte de cruz. É nesse sentido que João nos exorta, irmãos, dizendo, nisto sabemos que estamos nele. Como? Aquele que diz que permanece nele, em Cristo Jesus, esse deve também andar assim como ele andou. Como ele andou? Dependência, sujeição, submissão, obediência, renúncia. É desse modo que andou. 1 Pedro também é falado, portanto, para isso mesmo fostes o quê? Chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, dando-vos o quê? Deixando-vos o quê? Exemplo para seguirdes os seus passos. Olha só, qual é o exemplo que Jesus deu para nós? Deixou para nós? Exemplo do quê? De sofrimento. Só que isso, irmãos, percebam, ninguém quer falar sobre isso. Ninguém quer falar sobre isso. Hoje nós estamos no meio de um evangelho, irmãos, triunfalista. Jesus, ele te dá o quê? Vitória ou glória. Mas ninguém vai falar o quê? Sobre ele vos deixou o quê? Exemplo. Qual? De sofrimento. Sofra, assim como ele sofreu. E Paulo diz em 1 Coríntios 11:1, sede meus imitadores como também eu sou de Cristo. Vejam a vida de Paulo e vocês vão perceber se Paulo imitou a Cristo ou não. Amém, irmãos? E o último ponto, irmãos, é a fé nos convoca a imitar Cristo Jesus, nosso Senhor. Não está errado isso aqui. Houve uma falha técnica aqui, irmãos. Houve uma falha técnica. Perdão. Não. Não, houve um erro gravíssimo. A fé glorifica a nós. Não, aqui, tá doido? Herege, temos um herege entre nós aqui, ó. É fora da impressão. Ou de quem estava na frente da impressora. Ah, é fora da impressão. É isso aí, irmãos. Não. A fé nos leva a compreender que Deus age em nós. Em que aspecto? Nós percebemos que a fé nos convoca a imitar a Cristo. É uma responsabilidade nossa, é algo ativo. Nós devemos agir frente ao que Cristo era. Nós devemos o quê? Renunciar a nós mesmos. Nós devemos o quê? Nos sujeitar a Cristo, nos submeter a Cristo. Essa é uma atitude exigida de nós. Mas quando a gente vai ver, essa atitude que é exigida de nós, é uma atitude o quê? Dependente também de Cristo, dependente do Senhor nosso Deus. Então a fé nos mostra que nós em nós mesmos, nós não temos condições de fazer isso. E é Deus quem age e faz em nós. Certo? Então ainda que os apóstolos João, Pedro e Paulo nos convoquem a seguirmos os passos de Jesus Cristo e a imitarmos o Mestre, o Senhor Deus não deixou essa incumbência em nossas mãos. Porque se ele deixasse essa responsabilidade em nossas mãos, estava perdido. Certo, irmãos? Então a fé nos dá consciência, que é o ponto 7, de que Deus faz tudo em nós.
Sabe quando você pega o seu filho e fala assim, filho, vai lá e me traz aquele balde que está ali. E você sabe que aquele balde está cheio de água e que ele não vai aguentar trazer até você. Certo? Ele não tem condições. Ele não pode fazer isso. Então o que Deus faz conosco? A mesma coisa. Deus fala assim, vá e faça aquilo. Seja igual a Cristo. Imite a Cristo. Mas ele sabe que a gente não tem condição de fazer isso. Certo? Ele quer que nós olhemos para a situação e reconheçamos que nós não temos a mínima condição. Ele quer que nós olhemos para a situação e nós façamos o quê? Dependamos dele, recorramos a ele, nos humilhemos. Já viu criança já? Que ela pega, chega lá, olha assim, ela olha um balde cheio de água, mas eu vou tentar. E vai e faz todo o esforço dele para tentar fazer o que o pai mandou. Não é isso que Deus quer de nós. Deus não quer seu esforço, Deus não quer que você mostre para ele que você é bom, que você pode fazer, que você pode obedecer. Ele quer que nós façamos o quê? Reconheçamos a nossa insignificância e recorramos a ele. Aí é que ele nos capacita a obedecermos a ordem que ele nos deu. Amém? Tudo provém dele, a ordem provém dele, a capacitação para executar a ordem provém dele. É isso que a gente vai ver nesse último ponto. Em Romanos 8:29 nós lemos, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Ou seja, nós fomos predestinados para sermos conformes à imagem de Cristo. Então não foi algo que foi lançado para nós e falado assim, ó, Cain, seja como Cristo. Mas como? Se vira, dá seus pulos. Seja como Cristo. Não foi feito assim. Não é assim que é feito conosco. Deus nos predestinou para sermos conformes à imagem do seu Filho. E quando Ele nos ordena, seja como Cristo, imite a Cristo, Ele nos capacita por meio do seu Santo Espírito a vivermos uma vida como Cristo viveu. Amém, irmãos? O Senhor sempre nos ordena fazer aquilo para o qual Ele já nos capacitou ou está nos capacitando individualmente. A obra, quem inicia é Ele. E a obra, quem conclui é Ele. Ele inicia, Ele conclui. Como nós lemos em Filipenses, estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, Ele há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. A ordem de Deus para nós é santifique-se. Mas a fé descansa no quê? Na certeza de que Ele começou a santificação e é Ele que vai concluir. Estão entendendo, irmãos? É por isso que a obra de santificação ela é realizada como? Por meio da fé. A fé que persevera em santidade. A fé que gera uma total dependência nossa de Cristo. A fé que nos humilha na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. A fé que busca a glória de Deus Pai. A fé que anseia por ser igual a Cristo Jesus. A fé que confia na promessa de que aquele que começou boa obra, Ele há de completá-la. A santificação não depende de você. Não depende de mim. É assim que nós concluímos. Então, irmãos, que quando diz o justo viverá por fé, ele vive por fé na justificação, numa realidade pontual, e ele vive por fé na santificação. Na justificação, irmãos, ele passou a viver, ele nasceu de novo, somente pela fé em Cristo Jesus. É isso, somente isso que diferencia a justificação, a fé da justificação da fé da santificação. O quê? Na justificação, o crente, ele passa a viver como? Crendo. Então a justificação é pela fé somente. Só que a santificação não é pela fé somente. Quem diz isso é o Bispo Riley.
naquele livro, A Santificação. Em que aspecto que ele diz isso? Nós sabemos que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas na justificação é uma fé que não é ativa. É uma fé que não nos move. É uma fé que você crê. Você olha para Cristo e você sabe que Ele pagou pelos seus pecados. Ele te livrou. Então o que acontece? A justificação, nós olhamos para Cristo e descansamos na obra de Cristo. Nós não agimos uma palha. A justificação é pela fé somente. Só que a santificação, ela é pela fé, mas não pela fé somente. Ela é uma fé que te leva à ação. Ela é uma fé que te leva a agir. Por isso das ordens, seja como Cristo, imite a Cristo, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus. Essas ordens são dadas a quem? A nós, para que façamos. Mas como? Totalmente confiados em Cristo Jesus. Totalmente descansados nele. Então, se a justificação se dá pela fé somente, isso não ocorre com a santificação. A santificação é pela fé, mas é uma fé que te leva à ação. Para a justificação nos é ordenado, arrependa-se e creia. Para a santificação nos é ordenado, imite a Cristo Jesus em sua dependência do Pai, em sua humilhação servil, em sua perseverança para a glória de Deus. Contudo, na confiança nessa confiança que nós temos de que Deus é o responsável para quê? Para concluir essa obra que Ele mesmo iniciou. Isso não é sinergismo, absolutamente não. Não é Deus fazendo a parte dele e nós fazendo a nossa parte. Não. Não é sinergismo. Mas é um monergismo que se propõe a agir em direção a quem? A Cristo, movido pela fé, movido pela certeza e pela convicção de que Deus já concluiu as coisas que nós estamos esperando e os fatos que nós não estamos vendo. Amém? Então essa santificação, irmãos, é a santificação que nos leva a agir sabendo que aquilo que nós esperamos, Cristo já alcançou. E aquilo que nós não estamos podendo ver, fatos que não enxergamos, Cristo já conquistou. Isso é fé. Amém? É por isso que eu queria então concluir, irmãos, com Filipenses capítulo 3, versículo 12. Esse trecho é impressionante, em que Paulo falando aos Filipenses. Filipenses capítulo 3, verso 12. Olha o que ele fala. Ele vem falando lá atrás, irmãos, antes, que aquilo que para ele era lucro, ele considerou como perda. Ele abandonou tudo, largou tudo, considerou tudo como esterco por causa da sublimidade de Cristo. E aí ele conclui o versículo 10. Para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. 12. Não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido o quê? A perfeição. Eu não fui glorificado ainda, eu não cheguei lá. Certo? Eu ainda estou nessa condição, vil e desprezível nessa terra, nesse corpo humilhado. E aí ele continua, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Cristo. Irmãos, esse verso ele é impressionante. Ele está falando o seguinte, eu prossigo para conquistar aquilo pelo qual já fui conquistado por Cristo. É como se eu dissesse, eu estou correndo para alcançar lá, mas Cristo já me levou até lá. Eu prossigo para conquistar algo pela qual Cristo já conquistou por mim.
mas eu prossigo. Estão entendendo, irmãos? Então a santificação, ela tem um aspecto ativo. Nós vivemos em santificação. Existem ordenanças de Deus para que nós andemos em santificação, para que nós andemos em consagração, para que nós deixemos o mundo, as coisas que há no mundo, não amemos o mundo. Existem várias ordenanças, muitas ordenanças, mas essas ordenanças são nos dadas com a certeza de que Cristo já as conquistou por nós. E é essa certeza, essa fé em coisas que nós estamos esperando, em fatos que nós não estamos vendo, que nos movem a quê? A vivermos vidas santas. Se a sua fé é uma fé morta, uma fé inativa, uma fé que confia e descansa na obra de Cristo, que é um descanso falso e medíocre, que não te gera impulso para você viver uma vida santa, essa sua fé é espúria, é falsa, é mentirosa. A fé, ela nos move, a fé, ela é ativa, ela nos impulsiona. A fé que te mobiliza é uma fé inútil. E isso que tem assustado hoje no meio reformado. Muitos têm traduzido a ação de santidade, de santificação, como se fosse legalismo. Não! Não é. O legalismo, irmãos, ele não pode ser visivelmente identificado. Não pode. Quer um exemplo? Se você chegar na sua casa e falar assim, ó, tenho que tirar a televisão da minha casa. Televisão é o meio pela qual está entrando todo tipo de lixo na minha casa. E eu vou tirar porque se eu não fizer isso, eu não estou agradando a Deus. E por seu esforço, por sua própria motivação de santidade, de querer agradar a Deus, de querer alcançar algum tipo de mérito, você vai e tira a televisão da sua casa. O que é isso? Legalismo. Agora, se um dia você é despertado e você compreende que aquela praga daquela televisão está te levando a uma situação em que está te afastando de Deus, está te afastando do Senhor, da glória dEle, e você, impulsionado pelo amor de Cristo que está te constrangendo, você fala assim, Senhor, tem misericórdia de mim, eu preciso tirar isso daqui da minha casa. E aí você vai e tira. Você fez como? Em sujeição a um motor de fé que está dentro de você, falando assim, seja mais santo, abra a mão. Você já encontrou um tesouro maior, venda tudo que você tem e agarre-se a esse tesouro. Estão percebendo? Então quem olha fala assim, esse camarada é legalista. O legalismo, irmãos, e a verdadeira santificação só é percebido pelo quê? Pelo motivador do nosso coração. E o que está acontecendo hoje é, quando nós, motivados pela fé em Cristo Jesus e movidos pelo Espírito Santo, nós começamos a tomar algumas atitudes radicais, porque nós estamos sendo movidos a isso, constrangidos a isso, as pessoas, os irmãos olham para nós e falam assim, radical esse menino, é legalista. Ou seja, hoje, você viver uma vida santa tem sido sinônimo do quê? De legalismo. Estão percebendo, irmãos? Então não se fala, não é disso que está se falando. Percebam, eu estava falando com a Ana Júlia, inclusive ontem, sobre esse assunto, e com o irmão Nelson e a irmã Lisa. Irmãos, cada dia que nós caminhamos com o Senhor, cada dia que nós vemos a grandeza de Cristo, e a grandeza de Cristo vai se tornando cada vez maior em nossa mente, as coisas desse mundo, as coisas que nos cercam, têm que perder a cor, têm que perder o brilho. Se não está acontecendo isso, é porque você está fazendo o quê? Amando o mundo. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Como que você pode amar o mundo? A amizade com o mundo é inimiga de Deus. Então nós cremos sim numa maturidade cristã. Nós somos imaturos e Deus está nos levando a uma maturidade cada vez maior. Ele está nos transformando à imagem de Cristo. É o alvo de Deus fazer-nos semelhantes a Cristo.
eu costumo dizer o seguinte, ele é mais interessado em te santificar do que você mesmo. Tem mais interesse Deus em me tornar santo do que eu mesmo. A gente tem que entender isso, porque a obra quem começou foi Ele. Ele nos ordena, mas que nós andemos em santificação, é Ele que vai nos levar a galgar essa santificação. É Ele que nos vai levar a uma posição cada vez maior. E quanto mais você caminha com Cristo, mais as coisas desse mundo vão perdendo a cor, vão perdendo o brilho. Vai ficando sem graça. Vai perdendo a cor, vai perdendo a graça. Perde o sentido. Aquilo que para você era muito, se tornou o quê? Pouco. Se tornou pouco, se tornou pouca coisa. Eu estava falando até com os irmãos ontem, de um exemplo que aconteceu comigo. Em 2005, eu corri freneticamente, nós somos descendentes de italiano, eu corri freneticamente atrás do quê? Da nossa cidadania italiana, porque eu queria ficar rico, eu queria ir para a Europa, eu queria sumir do Brasil. Isso em 2005. Aí essa cidadania italiana demorou tanto tempo, demorou 15 anos. Saiu agora em janeiro desse ano. Quando saiu, eu olhei para aquilo e falei, para que eu quero isso? Para que eu quero isso? Quando eu estava correndo atrás disso, era o sonho da minha vida. Tinha a cor e o brilho de algo que reluzia aos meus olhos. Era aquilo que eu queria. Hoje, perdeu a graça. Para que eu quero isso? Se hoje eu tenho a consciência de que minha pátria não está aqui. A minha pátria está lá. Eu sou peregrino aqui. Quer no Brasil, quer na Itália, eu sou peregrino. A minha pátria não está aqui, está lá. Para que eu quero isso? Perdeu a graça. É nesse sentido que Paulo fala, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E eu vejo cristãos hoje buscando o quê? Buscando o limiar entre o mundo e o cristianismo. É aqui que eu consigo andar, aqui ó, aqui eu tenho um pouquinho do cristianismo, mas aqui eu tenho um pouquinho do mundo. Eu posso desfrutar um pouquinho do cristianismo, eu posso desfrutar um pouquinho do mundo. Então eu vou começar a andar aqui ó, é nesse trechinho aqui ó. Até aqui eu posso chegar sem desagradar a Deus. Até aqui eu posso utilizar-me do mundo de uma maneira legítima. Então eu vou andar aqui ó, nesse limiar. Pra quê? Pra quê? O mundo para você ainda não perdeu a cor, não perdeu o brilho. Você ama o mundo. E você quer andar onde? No limiar, aproveitando um pouquinho do mundo, um pouquinho do cristianismo seu. Para que isso? Faça como Paulo. Prossigo para conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço. O que Paulo faz? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E aí ele fala, eu não sou perfeito. Nós vemos isso no 12. Não que eu tenha já recebido ou já obtido a perfeição. Mas aqui no 15 ele fala, todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. Olha que fantástico que é isso, irmãos. Na prática, no dia a dia, nós não somos perfeitos. Nós ainda estamos presos a essa vida, a esse corpo de vergonha, de humilhação. Mas em Cristo nós somos perfeitos. E Ele diz a nós que estamos em Cristo, nós que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. Qual? Larga tudo. Larga tudo, é tudo lixo, é tudo esterco, é tudo porcaria. Larga tudo. Para que você vai querer ficar andando no limiar? Para que você vai querer ficar aproveitando um pouquinho daqui, um pouquinho de lá?
Quem é amigo do mundo se faz inimigo de Deus. Abandona tudo, larga tudo. Isso que é santificação, irmãos. Esquecendo das coisas que para trás ficam. Tudo. Abandona, larga para trás. Deixa aquilo que você acreditava ser religião, larga. Aquilo onde você depositava a sua esperança, larga. A sua satisfação, larga. Larga. Olha para quem? Para Cristo. Prossiga para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus que está em quem? Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, irmãos? Não fiquemos buscando migalhas desse mundo, irmãos. Não fica pegado a isso, larga essa praga. Faça como foi dito. Nas parábolas do tesouro escondido, da pérola de grande valor. Enxergue a grandeza que há em Cristo Jesus. Agarre-se nele. O resto esteja disposto a vender tudo por Cristo. Abra mão de tudo por ele. Irmãos, isso não é radicalismo. Isso é cristianismo. A gente costuma fazer o quê? A colocar graus numa vida cristã. Não. A vida cristã não tem graus, como o pecado não tem grau. Pecado é pecado. Seja uma mentira ou um assassinato. É pecado diante de Deus, merece punição, merece o inferno. Santificação é santificação. Não existe a santificação meia boca, santificação não. Santificação é santificação. Santificação é largar tudo por Cristo. É consagração. É você se pegar a sua vida e devotar somente a Ele. Fora isso, não é santificação. Não tem graus de santificação. Eu estou mais santificado, menos santificado. Não. Santificação é santificação. E que nós nos apeguemos a isso. Amém, irmãos? Vamos curvar nossas cabeças? Senhor amado, quão grandes são os mistérios, ó Pai, do Teu Santo Evangelho. Abra os nossos olhos, meu Deus, para que possamos ver a grandeza que temos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quão grande Ele é, quão maravilhoso Ele é, quão sublime Ele é, meu Deus. Ó Pai, leva-nos, ó Pai, movendo-nos por meio da fé que Tu colocaste em nosso coração. Aumenta-nos a fé, meu Deus. Leva-nos a batalhar, ó Pai, por essa fé. Leva-nos a crer, meu Deus, nas grandezas, nas riquezas que nós temos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Para que olhemos tudo à nossa volta, meu Pai, como esterco, como nada, como lixo, diante da sublimidade de Cristo Jesus, nosso Senhor. Leva-nos a uma vida, meu Deus, santa, uma vida de consagração, uma vida de humilhação, uma vida de perseverança, mas uma vida também de dependência, de humilhação, uma vida de submissão a Ti. Faça-nos enxergar, ó Pai, quem realmente nós somos. Que nós possamos agradar o Teu santo nome, estando sujeitos a Ti como criancinhas, ó Pai. Que não tenha capacidade nenhuma, possibilidade alguma de fazer nada por si só. Mas que o nosso choro, que o nosso lamento, que as nossas orações sejam orações, lamentos, choro de dependência, de sujeição, submissão a Ti. Sejam lamentos, choro, dependência e oração, ó Pai, que Te dá glória. Por sabermos, ó Deus, que tudo provém de Ti, ó Pai. Tu, como um Pai glorioso e misericordioso, Tu nos concede todas as coisas. E tudo que nós temos está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Abra os nossos olhos para vermos essas grandezas, Pai. Que nossa vida esteja centralizada em nosso Senhor Jesus Cristo. E do modo como nós cremos em Cristo Jesus para a justificação, que nós possamos olhar para Ele constantemente, crendo nele para a santificação. Que sejamos santificados olhando para Cristo. E que essa nossa condição de humilhação
venha trazer cada vez mais glória ao teu santo nome. Nós te pedimos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.